Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para dar mais uma dica para vocês, e uma dica muito importante para pessoas que gostam de andar no mato, com carabina de pressão, utilizando lunetas. A dica é, pessoal, como fazer a medição de distâncias sem utilizar Rangefire, trena, fitas métricas e outras coisas, utilizando apenas a luneta. É uma dica muito útil, pessoal, até para quem tem Rangefire mesmo, para mim, por exemplo. Então, a dica é o seguinte, pessoal. Primeiramente, vocês precisam saber de duas coisas. Para essa regra que eu vou ensinar para vocês aqui, foi uma regra elaborada por mim. Eu elaborei essa equação matemática aqui. Eu sou de naturais, sou formado em física, e elaborei essa pequena equação aqui para fazer esses cálculos. A primeira coisa é: a luneta não pode ser de primeiro plano focal. Então isso já é vantagem para nós, porque as lunetas de primeiro plano focal são muito caras. Nós só temos acesso, digamos, às lunetas de segundo plano focal. Segundo caso, a luneta tem que ter o zoom ajustável, não pode ser zoom fixo. Dá para fazer o cálculo com luneta de zoom fixo? Dá para fazer sim, mas é outra regra. Existe um rapaz no YouTube que explica para vocês como fazer esses cálculos aí com luneta de zoom fixo. Qual é a desvantagem dessa regra dele para mim? A desvantagem da regra dele para mim é porque, para você fazer o cálculo de um objeto em determinada distância, você tem que saber as dimensões do objeto. Por exemplo, se você vai medir uma tampa de refrigerante a tantos metros, você tem que saber as dimensões da tampa de refrigerante. Se você vai medir um isqueiro que está a tantos metros, você vai ter que saber as dimensões do isqueiro. Mas nós que gostamos de andar no mato, nós não sabemos as dimensões de determinados objetos. Por exemplo, quem sabe a dimensão de uma marreca a 40 metros? Quem sabe as dimensões de uma pomba a tantos metros? Entenderam? Não tem como você aplicar essa regra do rapaz aí, isso no YouTube, para, digamos assim, para caça. Mas a minha dá para aplicar. Por quê? Porque você vai utilizar apenas os dots da luneta. Então vamos para a regra, pessoal. Eu acabei de fazer um cálculo aqui para facilitar e agilizar mais o vídeo aqui. Eu fiz os cálculos de um vidro de pirona que estava a 10,5 metros. Eu não sei as dimensões do vidro de pirona, eu nem medi as dimensões dele, e não interessa as dimensões para a gente aqui. Só interessa as dimensões que aparecem na nossa luneta. Então vamos lá. Primeiramente, você vai ter que botar a luneta no zoom mínimo. No caso da minha aqui é o 10. Você mede. Você posiciona a luneta de maneira que ela fique bem paradinha para você poder fazer as leituras. Eu fiz a leitura do vidro de pirona e eu obtive isso aqui, ó, no zoom 10, ó. O fundo do vidro de pirona ocupou isso aqui, ó. Ele ocupou justamente 2 dots certinhos da luneta. Pode ser mais, pode ser menos, pode, pessoal, não interessa. O objeto lá é que vai dizer. Se o objeto deu, por exemplo, 1,5 aqui, eu vou marcar 1,5. A questão que você tem que saber é o seguinte: você tem que fazer a leitura correta. Se deu 1,5, certinho, para você ter que anotar certinho 1,5. Se deu 1,6, ser 1,6. Se for 1,4, ser 1,4. Se for 1,9, ter ser 1,9. Entendeu? Tem que ser correto. Você tem que ficar atento para as medições. Você tem que quadrar certinho, para você não errar, porque se você errar, vai dar erro lá no cálculo. Então, eu medi e deu isso aqui, ó. Deu certinho 2 dots, certinho. Então, eu anotei aqui, ó, 2 dots. A regra é: anote quantos dots ocupou o zoom menor da luneta. Anotei, ficou 2 dots. Depois, você dá um zoom na luneta. No caso, eu dei o zoom 20. Por que eu dei o zoom 20? Eu utilizei o zoom 20 porque a distância que eu estou utilizando aqui, se eu utilizar um zoom maior, ia ficar desfocado, ia ficar ruim fazer a medição. Então eu utilizei o zoom 20 porque permitiu fazer a visualização. Você tem que dar também um zoom bem alto, viu? Superior a 10. Você não pode usar um 15, um 14, use um 20, 24 e por aí vai. De maneira que você possa visualizar melhor. Então,
voltando. Eu utilizei o zoom 20 aqui, ó, anotei o zoom 20 aqui. E o fundo de pirona ocupou esse espaço aqui, ó. Entendeu? Ocupou o espaço de 1, 2, 3, 4 dots? Não, ele não ocupou os 4 dots, ele ocupou próximo a 4 dots, deu 3,9 mais ou menos. Por isso eu digo, você tem que fazer a leitura exata. Então o que você faz? Pronto, fez as anotações, próximo passo é jogar na equação. A equação é essa aqui, ó, muito simples. Você vai pegar o dot, os dots anotados do primeiro zoom, que no caso foi o 10, foi 2 dots ocupado, certo? Agora você vai pegar, passar uma barrinha e fazer a divisão dos cálculos anotados do zoom avançado, no caso foi 20. Quando eu aumentei para 20, ocupou 3,9 dots, então anotei aqui, ó, 3,9 dots, certo? Próximo passo, multiplica pelo zoom que você alterou. Como o zoom alterado foi o 20, então eu vou multiplicar 2. Eu vou fazer 2 dividido por 3,9 vezes 20. O resultado é 10,25 metros. Então, se aproximou bastante mesmo de 10,5. Por que não dei exatozinho? Porque tem algum erro de medição aqui. Em algum lugar tem. As medições não são exatas. Nós somos de ciências naturais, sabemos que as medições não são exatas. Entendeu? Eu fiz outros cálculos aqui para mostrar para vocês o que acontece se eu alterar esses valores aqui, ó, essas medições. Se eu botar, por exemplo, 1,9, ou 1,8, ou um 4 aqui, ou um 3,8, os resultados que vão dar. Por isso que é muito importante você fazer certinho. Também aqui, ó, quando você for fazer a variação do dot, procure botar certinho em cima do dot mesmo marcado, porque senão vai dar alteração, viu? Ó, no caso eu botei o 20 certinho, ó, entendeu? Vamos lá. Ó, o exemplo, eu utilizei esse aqui, ó. Esse é o primeiro. Eu utilizei o primeiro dot, 2 dividido por 3,9. Foi o segundo dot, 10,25, certo? Eu conservei o 2 e agora eu fiz a medida como se fosse 3,8. Deu 10,52, ó. Deu mais próximo, entendeu? Agora eu conservei o 2 e utilizei não 3,8 e 3,9, eu utilizei 4, deu 10 redondo, entendeu? Aí agora eu alterei esse dot menor, como se a medição que eu tinha feito não fosse 2, fosse 1,9, então 1,9 dividido por 4, aí vezes 20 dá exatamente 9 metros, observou como já deu a diferença aqui, ó? Viu como as medidas tem que ser exata? Ó, eu medi 1,9 aqui e deu 4. Mas a real é 3,9. E eu medi 2 certinho lá. Ó, aqui eu fiz eu errando a medida, para dar errado. Vamos para cá, continuando aqui, ó. Eu fiz, ó, 1,9 dividido por 3,9 deu o que? 9,7. Eu errei de propósito as medidas, só para vocês saberem como altera. Não é tanto, mas altera. Agora eu fiz de novo aqui, ó. Nesse aqui eu fiz 1,8 dividido por 3,9, já deu 9,2. Agora o que eu fiz 2,1, eu aumentei superior a 2, eu botei 2,1 dividido por 3,9, já deu 10,76. Tá observando a diferença aí, pessoal? Por isso que as medidas, quando vocês forem fazer a leitura, as medições, vocês façam o mais detalhado possível. O ideal seria que você fizesse não apenas uma leitura, façam de 3 a 4 leituras para você ter certeza daquilo. Vocês tiram uma base, uma média daquilo ali. Você faz, será que é 3,8, será que é 3,9, será que é o 4, será que é 3,7? Vão fazendo e vocês vão dar certinho. Se vocês treinarem bem isso, vocês não vão errar essas medições não. Mas tem uma observaçãozinha minha aqui. Qual é essa observação? Essa regra aqui só vai funcionar para a distância igual ou inferior ao número que representa o zoom da medida maior. No caso, eu utilizei o 20, não foi isso? Eu utilizei o zoom 20. Então, essa regra essa aqui só vai funcionar a igual ou inferior a 20 metros. E se eu tivesse utilizado 24?
pois seria igual ou inferior a 24 metros. Se eu tivesse utilizado 40, seria igual ou inferior a 40 metros. Sim, Raimundo, quer dizer que... E se eu quiser calcular a distância de um objeto que está muito além da medida referente ao zoom da luneta? Por exemplo, você utilizou o zoom 20, Raimundo. E aí, como é que eu vou medir a distância de um objeto que está a 40 metros, por exemplo, de mim? A regra é a mesma, só vai alterar uma coisa, pessoal, para fazer. Distâncias superiores ao número representando o zoom máximo da luneta que você utilizou para fazer o cálculo, você tem que inverter. Você não vai botar o zoom menor dividido pelo zoom, aliás, as medidas do dot do zoom menor sobre as medidas dos dot do zoom maior. Você vai inverter. Você vai pegar a medida do zoom maior sobre a medida do zoom menor vezes a medida do zoom maior, no caso 20. Aqui não altera, você multiplica o 20 mesmo assim. Eu utilizei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos utilizar aqui, ó. 2, eu utilizei o dot 2 e eu disse que o dot do zoom maior seria 4. Aqui eu utilizei esse aqui porque é mais fácil para visualizar. Deu o que? 10 metros, não é isso? Aqui eu utilizei diferente. Por exemplo, aqui, eu supus que esse objeto estava superior a 20 metros. Então, eu tenho que ter noção também disso, né? E isso nós temos noção. Então, eu utilizei o zoom maior, que é o 4, pelo zoom, aliás, os dots do zoom maior, que é o 4, sobre os dots do zoom menor, que é 2, vezes os 20. Deu quanto? 40 metros. Viu como vai dar diferença? Então, isso funciona, pessoal. Eu já fiz vários testes com ele. Eu não queria fazer um vídeo agora porque eu estava testando, mas eu já fiz vários testes e deu certo. O importante é você fazer as medições aqui, utilizando os dots, de maneira correta. Se deu 3,2, você tem que ter noção, anote 3,2. Se for 3,1, anote. Se for 3,5, se for 3,6, 3,7, 1, alguma coisa, 2, se for redondo, faça de acordo com a sua visualização. Se você visualizou de maneira correta aquilo ali, pois faça os cálculos. Faça de 2 a 3 cálculos próximo às medições. Por exemplo, aqui deu 3,9. Faça um com 3,8, um com 3,9 e um com 4, para você ter uma média. Por exemplo, aqui, ó 3,9 deu 10,25, 3,8 deu 10,52, 4 já foi o 10, ó a média, tá vendo aí, ó? Ficou sempre no 10, alguma coisa. Utilizando 2, ó, mas isso errando o segundo dot. E se eu errar o primeiro? Então, vocês têm que fazer também, ter essa noção também, ó. 1,9, ó. 1,8, viu? Mas procurem fazer as medições de maneira correta, que vocês não vão ter problemas na hora de calcular a distância. Entendeu, pessoal? Pois essa é a dica que eu tenho para vocês aí. Eu tinha outra coisinha para falar para vocês, mas no momento aqui eu não estou lembrando, estava na ponta da língua e eu acabei esquecendo aqui. Se eu lembrar, eu volto com vocês em outro vídeo aí, viu? O importante é vocês fazerem as medições de maneira correta, e aí vocês vão obter um cálculo preciso. Ah, mas sempre vai ter aquele cabo que diz: ah, rapaz, tem que ser besta, compra um Rangefire na China, é mais baratinho. Eu tenho um Rangefire, eu comprei, saiu por R$272 o Rangefire. Só que tem um porém, não dá para confiar no Rangefire. O Rangefire, às vezes dá uma loucura nele, às vezes você mede uma coisa, na hora é outra. Se você estiver dentro de uma moita de mato, não tem como você medir. Se você ver, se ele tiver um garranchozinho lá na frente, ele mede aquele garrancho. Qualquer galinho que tiver na frente, ele vai medir, ele vai atrapalhar. Para você fazer a medida do Rangefire, você tem que estar com a área totalmente aberta, totalmente limpa. Aí você consegue fazer a medida, mas nem sempre nós conseguimos uma área totalmente limpa. Às vezes a gente está escondido, tá dentro do capim, um objeto, nem consegue fazer a medida. Então por isso que é bom você utilizar sempre, ou conhecer algumas regras a mais, né? Não mata, só soma. Então, valeu, pessoal, até o próximo vídeo.